Ok. Podemos. Então, meu nome é Daniele Cavalcante, sou diretora de eventos da ISA Minas Gerais. Agradeço a presença de todos nesse nosso webinar. Hoje a gente está aqui com o nosso parceiro, nosso patrocinador, que é a Veta SMS. E a gente vai falar de ISO 95 na prática, como construir um MES altamente extensível para múltiplas indústrias. A gente sabe que a transformação digital exige flexibilidade, mas como que a gente adapta processos, operações e modelos industriais sem perder a padronização e governança, né? É exatamente isso que a gente vai tratar hoje. Então, para começar a apresentar isso para vocês, eu vou chamar o Saulo, que é um engenheiro de vendas na SMS Group, graduado em engenharia de produção, com pós em controle, automação e gestão de pessoas, além de MBA em gestão de vendas. Ele tem ampla experiência nos setores de siderurgia e desenvolvimento de negócios, tendo atuado em grandes empresas com projetos estratégicos. E atualmente ele desenvolve soluções de elétrica e automação para siderúrgicas na América do Sul, com foco em inovação e relacionamento com o cliente. De antemão, já vou só falar rapidinho o currículo de quem vai fazer a palestra para a gente, que é o Rodrigo e o Leandro. O Rodrigo de Oliveira Rodrigues é gerente de desenvolvimento e arquiteto de produtos na Veta, onde ele gerencia tecnicamente o desenvolvimento da plataforma MES extensível para múltiplas indústrias. Engenheiro químico pela UFMG, com MBA em gestão de projetos pela FGV, formação complementar em transformação digital pelo MIT, acumula mais de 10 anos de experiência em arquitetura de sistemas industriais, automação e software. E a especialização dele abrange camadas completas na pirâmide de automação industrial, MES, PINs, LINs, WMS, RP, com foco em implementações baseadas na ISO 95 em múltiplos mercados verticais, que combinam o rigor semântico com extensibilidade operacional. E o Leandro de Oliveira Menotti é o gerente de operações na Veta, com mais de 20 anos de sólida experiência na indústria siderúrgica e mineração. Uma ampla atuação na liderança de programas de implementação de sistemas de gestão de produção, MES, MON, conduzindo equipes multidisciplinares, integradores e especialistas, desde a fase de diagnóstico e definição do escopo até o Go Live e a estabilização assistida das soluções em ambiente produtivo. Ele é certificado PMP pelo PMI e também pela IPMA. Então, vou passar agora a palavra para o Saulo para conduzir a nossa apresentação. Boa tarde a todos. Eu vou fazer uma breve apresentação aqui da SMS, como que a gente, a Veta, está contextuado. Falando um pouquinho, tá, sobre SMS Group. Hoje a gente tem um pouco mais de 150 anos. No Brasil, a gente tem 10 unidades no Brasil. Dessas 10 unidades, 5 são fabris. A gente tem presença em mais de 85 países. Temos um pouco mais de 14 mil colaboradores e 2 mil colaboradores específicos em elétrica e automação. O nosso corpo hoje no Brasil está em torno de 700 colaboradores, distribuídos nas fábricas e no time nosso de engenharia. A SMS, por pouco mais de 150 anos, foi efetuando a aquisição de algumas empresas estratégicas, como a Polhurt, agora mais recente, que foi a Metso, com a parte de metals, que está vindo para o nosso portfólio, e a Veta, que foi uma aquisição estratégica da SMS, que veio agregar ao nosso portfólio com toda a solução na parte de digital. Hoje, o que a gente tem na SMS hoje de solução? Então, hoje a gente atua direto nas melhorias, nas modernizações de linhas de produção completa, parte do sobressalente, que a gente tem toda a fabricação no Brasil, serviço de campo e montagem eletromecânica, treinamento, solução de CADEX, SOPEX, planejamento, fabricação e a parte de automação de processo e digitalização. Então, hoje a gente sabe que automação e digital caminha cada vez mais lado a lado. Então, hoje, a SMS, devido ao mercado, a tendência de mercado, né? A gente trouxe a Veta para dentro do grupo. Então, hoje, a Veta é do grupo SMS, faz parte do grupo SMS Group, a Veta. Então, a Veta, toda a solução nossa que envolve qualquer parte de digital, de software, tudo, o nosso apoio é a Veta. Então, a Veta faz toda a solução que envolve software de IA, visão computacional, tudo que complementa a automação de processo e a retirada da interface entre homem e máquina. Eu vou passar a palavra agora para o Leandro. Bom, boa tarde a todos aí, um prazer estar aqui. Deixa eu contar rapidinho aqui quem que é a Veta, né? A gente é um centro de competência do grupo SMS em engenharia, automação, digitalização. São mais de 25 anos, presença em mais de 10 países, mais de 300 pessoas no time, mais de 650 projetos já entregues, né? E o que a gente faz realmente na prática?
Nós cuidamos da operação industrial de ponta a ponta, produção, qualidade, saúde de ativos, segurança, energia, sustentabilidade, logística e back-office. A sacada é juntar todas essas peças, né, numa visão só. Isso é o que puxa a excelência operacional, eficiência, custo e uma operação mais sustentável. Tem um norte que guia tudo isso. O que a gente faz aqui é chegar na operação autônoma da planta, né, efetivamente. Pode seguir, por favor. Bom, vou mostrar para vocês aqui o que a gente vai abordar hoje, né? A gente dividiu a conversa em 5 partes. Primeira delas, por que a extensibilidade importa no MES? A fábrica ela muda o tempo todo, o sistema ele tem que acompanhar isso. Depois, um segundo tópico, como é que a gente vai implementar isso na prática, de fato, né? Aqui tem dois pilares que vão aparecer o tempo todo, que é a configurabilidade semântica e a adaptabilidade de workflows, ou seja, a base fundamental do que a gente vai conduzir aqui hoje nessa conversa. Na sequência, no tópico 3, a gente vai trazer um pouco dos ganhos de verdade, né? Implantação, manutenção, custo, o custo menor, mais flexibilidade, menor risco. E aí a gente mostra o MES como uma base para novas tendências também, fechando ali todos os tópicos. E isso é muito ancorado também na governança de dados e o caminho que a gente pretende atingir, né, para usar do benefício também da IA, da engenharia de IA, em conexão com o MES, né? E no fim a gente abre ali para perguntas do nosso público aqui. Então, bora começar? Vou passar a palavra aqui para o Rodrigo. Rodrigo, sucesso aí, cara. Rodrigo, Tá no meu mudo aí, microfone. Rodrigo. Isso. Desculpa. Boa tarde, pessoal. Prazer falar com vocês. Para começar aqui, para todo mundo ficar na mesma página, eu vou só passar rapidinho pelo conceito do MES. Então, o MES ele é um sistema de gerenciamento de chão de fábrica, controle produtivo. Basicamente, a gente recebe uma ordem de produção proveniente de algum ERP. Essa ordem de produção, então, ela tem que ser escalonada para os equipamentos da fábrica. E para fazer isso, a gente tem todo o detalhamento do planejamento de produção e a gente gera, no final, a lista de trabalho de cada equipamento, já otimizado, passando por sistemas de planejamento de produção, obviamente. E essa lista de trabalho a gente envia, então, para o nível 2, para execução no chão de fábrica. Uma vez executado essa produção, a gente coleta, então, as respostas do chão de fábrica, compara o executado versus o planejado. E com isso a gente consegue gerar toda a parte de report do MES, KPIs, OI, questão de desempenho da planta. Toda a informação é gerada e a gente consegue, então, devolver também para o ERP, para a consolidação dos dados de produção, toda a informação necessária para o nível de gestão. Então, basicamente, na pirâmide da automação, o MES ele se localiza ali no que a gente fala nível 3, está no coração da fábrica, está no coração da pirâmide. Então, ele tem grande importância, é um sistema de missão crítica, roda 24/7. E para isso ele exige uma arquitetura muito robusta e bastante extensibilidade para adaptar ao contexto do dia a dia da planta. E por que, então, a extensibilidade importa? Quem já trabalhou com MES provavelmente já viveu um desses problemas aqui. Na fase de implantação teve um desenvolvimento muito longo, demorado, muito teste necessário, comissionamento difícil, problemático, custo de manutenção cada vez mais crescente, surgiu uma nova linha na planta, tem que contratar o fornecedor novamente para ajustar o sistema MES. Fragmentação e inconsistência significa dificuldade de integrar com outros sistemas da planta. Sempre que qualquer mudança acontece, um risco técnico alto, tem que testar tudo novamente. Pode ter vulnerabilidades de segurança.
Isso traz a inflexibilidade operacional, significa que qualquer mudança, eu gostaria de ter um parâmetro novo no meu equipamento, gostaria que ele aparecesse em alguns cálculos do MES. Traz dor de cabeça, porque ó, é uma mudança nova que traz uma solicitação de mudança para o fornecedor daquele sistema, e acaba que, por vezes, a gente até desiste de fazer aquela adaptação no sistema, porque não vai compensar financeiramente. E escalabilidade limitada, né? Novas linhas, mais recursos o tempo inteiro. Isso é uma grande dor de cabeça nesse tipo de sistema. Então, essas são as dores comuns que a gente tem em sistema MES. Mas é possível resolver esse problema se a gente, de fato, implementasse o que a ISO 95 se propõe? Será que a gente teria os mesmos problemas? Essa que é a grande questão. Porque quando a gente observa a ISA, a gente vê que o tempo todo ela preza pela flexibilidade. Aparece lá, por exemplo, o tempo inteiro que a gente deveria ter uma tabela de propriedades para extensibilidade de equipamentos, material, qualquer tipo de recurso. Então, por que os sistemas hoje não trazem essa flexibilidade? É uma dificuldade arquitetural? Então, esse é um ponto que a gente traz aqui para discussão, porque realmente a flexibilidade traz uma complexidade arquitetural, mas que hoje dá para ser resolvida com as tecnologias que a gente tem no mercado. E entrando aqui, então, como que a gente traz essa extensibilidade, de fato? Como que a gente implementa isso? Quando a gente está falando de uma plataforma MES que seja extensível, usualmente a gente vai ter esses componentes aqui, né? A gente tem o componente de conexão e integração com sistemas de supervisão e controle, nível 2, que a gente está falando aqui. A gente vai ter uma peça que é responsável pelo processamento, e dentro desse processamento, a gente vai ter os serviços, microserviços, bibliotecas. A gente vai ter a camada de orquestração também, que é a camada aqui onde ficam os workflows do sistema. A camada de processamento, ela se comunica com as APIs, ela, na verdade, disponibiliza os endpoints para o API Gateway do sistema, que é responsável pela comunicação com o nível 4, sistemas corporativos, tanto nível 3 quanto nível 4, na realidade. Pode ser um RP, pode ser um QES, pode ser um WMS, um PINS, um LINS. Então, toda essa comunicação pode ser feita via esse API Gateway, pode ser realizada também através de um barramento de mensagens, um Message Bus. E, além disso, a gente tem as UIs da própria aplicação MES e a camada de armazenamento, que é onde os dados, tanto transacionais quanto dados mestres, vão ser consolidados. Então, quando a gente fala ali da camada de conexão, a gente está falando basicamente de ferramentas que permitem a comunicação em diversos protocolos, Modbus, OPC-UA. Quando a gente está na camada de barramento de mensagens, a gente está falando de um Kafka, de um RabbitMQ, qualquer tecnologia que implemente um Message Bus. Na camada de armazenamento, a gente pode estar falando de um Postgres, de um Oracle, de um SQL, um InfluxDB, um MongoDB. Então, tem várias ferramentas que podemos aplicar. Na orquestração, algumas ferramentas de mercado, Camunda, Node-RED, Elsa. Serviços, a gente pode implementar em diversas tecnologias, C#, Node, Python, Go. API Gateway é a mesma coisa, Nginx, Kong. E aplicações UI, React, Vue, Angular, que seja. Então, a gente tem diversas tecnologias hoje que suportam esses componentes. Avançando aqui. E daqui que emerge, então, os dois pilares que a gente vai discutir aqui hoje, que é dentro desse pilar, dentro desse componente de processamento, armazenamento e conexões, a gente consegue ter camadas semânticas e consegue ter aplicação de workflows. E quando a gente está falando da parte semântica, a gente está falando de descrição dos modelos de domínio do negócio, que são os próprios documentos da ISA, são os objetos operacionais, equipment, material, process segment. Temos também o modelo de domínio, que é de TI, do nível de TI, que são componentes extensíveis, mas que pertencem a qualquer tipo de software. Events, rules, messages, tasks, notifications, eles podem ser aplicados a diversos tipos de software. E temos o segundo pilar, que é a adaptabilidade de workflows. Então, aqui é onde a gente consegue configurar as regras de negócio do sistema, sejam via
componentes nodes customizados, seja via scripting se for necessário, no caso avançado. Dentro do workflows, então, a gente tem um conceito de triggers, que é o que dispara aquele workflow para rodar, e também o conceito de nós, de nodes, onde a gente pode ter diversas funções já pré-programadas para lidar com o catálogo de objetos e com os dados transacionais que o sistema MES disponibiliza. E aqui, só ressaltando que a própria ISA fala disso o tempo inteiro. Então, na parte 2 dela, seção 4.4, ela deixa muito claro a importância de termos esses modelos de informação de forma mais abstrata, de forma mais extensível. E ela traz o tempo inteiro ali o conceito de objects, events, templates. O tempo inteiro a gente vê falar isso na ISA. Isso também permite uma governança de dados consistente e permite também interoperabilidade entre sistemas, pois todos vão ter a mesma linguagem. Vai ter uma linguagem ubíqua, né, que ela é única. Então, é fácil de construir APIs para integração, por exemplo. E começando aqui da parte aqui da semântica, propriamente dita, a gente consegue extrair alguns conceitos mais abstratos do que os objetos da própria ISA. Se a gente for observar, sempre vai cair ali num conceito de Object, Property, Relationship. E assim como o evento vai cair sempre no conceito de Event, um Event Template e suas propriedades, as Properties. Então, entrando aqui, por exemplo, eu peguei aqui um modelo de material, que é descrito na norma. Ele descreve a parte de material class, material definition, material lot e material sublote. Esses dois primeiros objetos que a gente tem aqui, o material class e o material definition, eles podem ser considerados templates, né? Eles são utilizados para construir depois, de fato, o que é um item de material da planta. Então, por exemplo, no material definition eu posso definir o que é um hit, posso definir o que é uma coil, uma bobina, e, consequentemente, eu posso estender esses conceitos utilizando as propriedades. Da mesma forma, a gente tem aqui as instâncias, que são, por exemplo, o material lot é uma instância, é um conjunto daquela definição de material. Ele também tem propriedades, e essas propriedades mapeiam para as propriedades do template. Uma coisa importante se notar aqui é que a própria ISA coloca aqui que as relationships são diferentes. No caso, por exemplo, do material definition, é um has properties of. No caso do material lot, é um has value of. Significa que ela instancia valores para aquele template. E se a gente mapear isso para um modelo um pouco mais abstrato do que esse que a própria ISA propõe, a gente vai ver que isso se encaixa num conceito onde eu tenho objetos. Esses objetos têm propriedades, têm valores. Esses objetos são de tipos diferentes. Eles se relacionam entre si através de diferentes relações. Então, a gente consegue abstrair para esse modelo aqui, que é mais fácil de produtizar e colocar em um software. A mesma coisa se aplica a outros modelos da ISA. Ali eu estava mostrando um modelo de recurso. Aqui eu estou mostrando um modelo de operação, né? Que fica mais na parte, tem a parte 2 e a parte 4 da ISA tratando disso. Da mesma forma, a gente consegue abstrair para o mesmo modelo geral. Então, aqui eu destaquei, por exemplo, quem seriam os objetos, quem seriam as propriedades e as diversas relações que nós temos, as relationships. Então, a gente consegue abstrair da mesma forma qualquer modelo que a ISA apresenta para esse modelo mais genérico para representação em software. E aqui eu peguei quais são todos os objetos relacionados a materiais que a gente tem ao longo da ISA, camada por camada. Se a gente observar, aqui a gente tem os atributos que são propostos, e aqui os atributos das propriedades, para descrição de propriedades extensíveis. Se a gente observar, a gente tem esses dois atributos iniciais aqui, eles compõem um core. Todo objeto vai ter que ter esses dois atributos. E além disso, para tornar o modelo mais genérico, a gente pode adicionar outros, estender um pouquinho mais o conceito da ISA ali, adicionando, por exemplo, um display name para exibir em tela, para ter internacionalização, para eu conseguir trocar o nome
daquele objeto de inglês para alemão, português, o que seja. Posso adicionar, por exemplo, modification date, creation date, outros atributos que são core. Todo objeto vai ter. E os objetos que estão aqui, e os atributos que estão aqui na segunda seção são atributos específicos de cada objeto, mas que a gente pode transformá-los em properties. Por que não? Para a gente ter aquele modelo único, mais abstrato, para que seja um bom componente de software, eu posso transformar isso aqui tudo em properties e caracterizar que essas properties são properties de sistema. Ou seja, os objects que são de cada tipo desse aqui, obrigatoriamente vão ter, por característica do sistema, essas propriedades. E essas propriedades vão estar juntos com as propriedades extensíveis, descritas em conjunto. As propriedades que são a tabela de propriedades que permite extensão, ela também tem a parte de atributos core, que define uma propriedade. E aqui embaixo, alguns desses objetos têm alguns atributos adicionais. Mas esses atributos adicionais, a gente pode também torná-los propriedades à parte. Então, com isso, a gente consegue manter aquele conceito que eu apresentei anteriormente, mais genérico, único, que facilita a gente lidar com isso dentro da arquitetura de um software. E aqui mostrando também que a própria ISA, na parte 4, ela mostra que poderia haver sim um conceito genérico de relationship. Ela aplica a não todos os objetos da norma, ela escolhe alguns onde faz muito sentido essas relationships serem descritas de forma mais genérica, mas a gente pode utilizar essa mesma estrutura aqui para representar qualquer tipo de relação no sistema. E aí a gente gera essa estrutura mais genérica aqui naquele modelo geral que eu estava comentando anteriormente. Então a gente tem um modelo geral para relationships. Com isso a gente traz a máxima extensibilidade. A ISA já propõe extensibilidade por si só, a gente estende ela para o nível do software também, trazendo a máxima extensibilidade. Aqui, mostrando como isso acontece de fato no produto. Então aqui, por exemplo, estou mostrando um catálogo de Material Definition. A gente tem aqui todas as associações que ele tem com outros Material Classes, e aqui as propriedades, todas dinâmicas. As que são base são aquelas que eu disse que são de sistema. As que são classe, elas foram herdadas de alguma classe que tem relationship com essa Material Definition. Então a gente tem a máxima extensibilidade porque eu posso criar uma nova propriedade a qualquer momento, sem precisar pedir o fornecedor para criar aquela propriedade. É rápido de estender o sistema. Então aqui a gente, por exemplo, tem todo o catálogo de objetos que são do tipo Material Definition, com todas as propriedades extensíveis. Tem também controle de versão, esses objetos são todos versionados, porque a gente precisa versionar, porque a gente precisa saber exatamente qual a versão está sendo utilizada em cada fluxo do sistema. Aqui mostrando um outro objeto, que é um Hotstrip 1000, ele vai ter só as propriedades ligadas a ele. Aqui no caso é um Equipment Definition. Então, consequentemente, aqui também, aqui eu estou mostrando as relationships com uma Equipment Class, mas aqui as propriedades do Hotstrip 1000. Então, consequentemente, eu não preciso ter um banco de dados, por exemplo, onde eu vou ter um monte de coluna com null, porque um objeto tem a propriedade, um equipment tem a propriedade e o outro não tem. Não, cada objeto tem as suas propriedades, descrevem exatamente aquele contexto onde ele se aplica. Então, aqui, por exemplo, o test definition, que também é parte da norma, a gente consegue descrever cada um dos testes e suas propriedades específicas. Aqui já é o process definition, é uma extensão que a gente fez do process segment da norma, onde a gente define todo o processo, e aí a gente define no processo o material de entrada, a gente consegue ver as propriedades daquele material de entrada, que são herdados de um material definition, de uma definição de material, e a gente consegue setar novos valores, porque às vezes aquele template tinha um valor, mas aqui dentro desse processo eu quero utilizar outro valor. Consigo configurar os testes, consigo configurar os defeitos que são aplicáveis àquele material, as propriedades daquele material e editar os valores que vieram do template. Consigo ver também
o nível do processo, porque às vezes eu tenho propriedade que não é uma propriedade nem do material, nem uma propriedade do equipamento em si, mas é um parâmetro do processo, que tem a ver com a relação do material com o equipamento. Então, a gente consegue configurar esse tipo de propriedade também, que a ISA também propõe isso na norma, que é o Parameter Specification. E aqui o equipamento, que a gente também consegue configurar os testes aplicáveis àquele equipamento e as propriedades com os valores. Essa configuração, ela se estende, ela vai... A gente também tem a liberdade de fazer lookup tables, que são tabelas, vamos dizer, dinâmicas, onde você cria a estrutura da tabela e depois provê o dado. E com isso você consegue linkar esses dados aqui a qualquer outro objeto do modelo. Então aqui é para ter mais liberdade, porque às vezes nem todas as entidades que a gente tem na planta a gente consegue representar exatamente segundo a norma. Então a gente cria uma lookup table e faz o link ao objeto que se relaciona. E aqui já são as entidades finais do que a gente chama de conceito de master data, que é o operation definition, onde a gente gera a rota de cada produto. Então, totalmente extensível, como eu falei anteriormente, a gente consegue configurar as propriedades novamente do material de entrada, porque agora eu conheço, além do processo, eu conheço o produto. Às vezes aquele produto específico tem um valor diferente para a propriedade daquele material ou daquele equipamento nesse processo. Então, com isso, a gente atinge aqui a máxima configurabilidade de objetos, relationships e propriedades, tá? dentro do sistema. Da mesma forma, a gente pode fazer isso com eventos. E por que eventos a gente não mistura com objetos? A norma até trata o Operations Event como uma estrutura muito similar à estrutura de objeto, propondo aqui as propriedades e tudo mais. Só que o evento ele tem uma característica importante, ele é um dado temporal. Isso faz com que ele tenha uma volumetria maior. Então a gente separa ele no nosso modelo geral, ele tem relação com o objeto, mas ele tem uma tabela específica para representá-lo, assim como um template específico para representá-lo. É só por isso que a gente mantém a representação separada, para ter ganho de performance no sistema. E da mesma forma, o evento ele é um objeto que a gente pode customizar. Se eu quero agora, dentro de um evento que é relacionado a equipamento, utilizar um novo parâmetro que eu adicionei ao sistema, é possível. Então aqui eu mostro, por exemplo, a gente tem aqui a configuração de um event template. Eu posso definir aqui um template de evento e fazer toda a configuração dele no sistema, de forma que não é necessário contatar o fornecedor para fazer essa modificação. Tá? É uma extensibilidade que o sistema se propõe a fazer. E passando aqui para a parte agora dos outros modelos de domínio que a gente tem, que são os modelos de TI que a gente fala. Então, dentro de um sistema MES, além dos objetos que a ISA já traz, a gente tem as outras questões de software mesmo que a gente tem que resolver. Então, geralmente a gente tem ali um API Gateway, a parte de segurança, a parte de workflows, eventos genéricos, notifications, tasks, rules, dashboards, reports, esquemas, e tudo isso aqui a gente consegue abstrair e generalizar para ser configurável. Então, um exemplo aqui que eu mostro rapidamente é uma task, por exemplo, que eu posso configurar no sistema e definir o form que eu quero ter para aquela task, os componentes de UI e tudo mais, para que essa funcionalidade esteja disponível no sistema e configurada pelo usuário. Então, aqui eu estou definindo, por exemplo, o que eu quero ter no teste, na task, quais os campos que eu quero que o usuário preencha, por exemplo, se ela for uma task manual, se ela for, por exemplo, uma task de livro de turno. Então, eu consigo configurar aqui, estender no próprio sistema sem necessidade de codificação. Essa aqui é a ideia. Vou passar aqui mais rapidinho para entrar na outra parte, que é o Workflows. Aqui é só para realmente mostrar rapidinho que a gente tem essa possibilidade de configurar os componentes.
E aí a gente entra no segundo pilar, que é o pilar de workflow. O workflow ele também é proposto na norma. Está na parte 4, seção 6.16. A norma, ela define o uso de workflows especialmente para esses 3 tipos de objeto, mas ela deixa claro que isso pode ser extensível para outros componentes do sistema. E é isso que a gente traz aqui, a gente estende isso como uma característica geral do sistema. Então, os workflows, eles têm uma característica diferente, que além de descritores, vamos dizer, da semântica do sistema, eles descrevem comportamento e executam um comportamento. Então, eles são mais complexos que a camada semântica que eu discuti anteriormente. E aí, como eu falei, a gente pode aplicar isso não só ao conceito de Work Master e Work Directive e Job Response, mas a qualquer outro conceito do sistema. A gente pode rodar workflows em qualquer outro objeto do catálogo de objetos que a gente tem disponível. E basicamente o workflow ele se caracteriza por ter nós e ter gatilhos, que são os triggers, que acionam esses workflows. E no último recurso, se a gente realmente precisa de uma configurabilidade muito avançada, algo que o sistema não entrega, a gente também permite fazer scripting dentro dele. Realmente ter código rodando dentro de um workflow, código provido pelo usuário. E aqui um exemplo da parte de flows, como é que ela funciona. Então, aqui, por exemplo, a gente está mostrando, vou mostrar um workflow de teste que a gente consegue definir no sistema. Ali a gente tinha uma lista de workflows que a gente tem configurado. E aí, basicamente, ele mostra aqui um diagrama BPMN, tá? Onde ali, por exemplo, esse componente é um componente de trigger, esse outro já é um componente de nó de execução, e todos os componentes aqui, eles são plugins. Se eu precisar de um novo nó, um novo tipo de nó, a gente pode criar um plugin, aí é programaticamente a criação desse plugin, e embedar no sistema, importar ele para dentro do sistema e passar a usar. Mas dentro do próprio MES, a gente já fornece uma série de nós padrão. Então, todos esses nós aqui a gente já tem por padrão dentro da ferramenta que já resolve grande parte dos casos. E se não resolver, a gente tem um ali que depois vai ser mostrado ali, ele é mais genérico, que é um de scripting, que aí permite realizar qualquer tipo de tarefa. Então, esse aqui, por exemplo, é um nó de scripting. E aí a gente tem também diversos tipos de trigger dentro do Flows. A gente pode acionar via cronômetro, via chamada HTTP, via evento. É um evento que está no Kafka, por exemplo, a gente pode acionar esse workflow e fazê-lo rodar. E todos esses componentes são configuráveis aqui. Então, só retomando rapidamente os 2 pilares que a gente tem, a camada semântica, a configurabilidade via semântica e a adaptabilidade via workflows. Na camada semântica, o que suporta ela principalmente é a construção ali do master data baseado na ISA 95. Tá? Essa é a nossa camada semântica, mas até os objetos transacionais, ordens, também são descritas por esse modelo, integradas a esse modelo. E na parte de workflows, o que sustenta a gente é uma ferramenta de workflow que seja extensível. Tá? Aqui a gente está mostrando a nossa própria tecnologia, mas existem outras no mercado que podem ser usadas nativamente, por exemplo, Camunda, Node-RED, que já são comuns na indústria 4.0. A gente desenvolveu a nossa própria tecnologia para ter controle completo sobre os plugins que a gente quer disponibilizar e por entender que é mais aderente à indústria do que um produto mais de prateleira que é voltado para outros casos de uso, né? Então, por isso que a gente desenvolveu a nossa própria tecnologia nesse aspecto. Agora eu vou passar para o Leandro aqui, que ele vai mostrar a parte de ganhos que a gente tem ao implementar dessa forma um sistema MES e também a parte de como isso se relaciona também com as novas tendências de mercado, especialmente com o IA, que é um assunto muito quente hoje
no mercado. Leandro. Vamos lá. Acho que a gente pode ir para o próximo aí. Bom, turma, ok, já vimos aí o conceito de arquitetura, conceito e a arquitetura relacionada, né? Agora a gente vai mostrar o que a extensibilidade ela muda, né, no dia a dia, né? Então a gente tem dois cenários aí lado a lado, né? Então a gente tem um MES não extensível do lado esquerdo, ou seja, é a dor que muita planta vive hoje. A gente está revisitando aqueles slides lá do início, né? Então agora uma perspectiva logo no início, né, foi um motivador, né, que embasa, né, que ancora toda essa parte de extensibilidade, configurabilidade. A gente está revisitando esse tema agora dessas dores, o que vai nos direcionar aos próximos tópicos, né? Então, são dores aí que muita planta vive hoje, sistemas rígidos, né, engessados. Então, das fábricas se adaptarem né, dentro do seu processo, elas têm que caber nos sistemas, né? Então, a implantação é cara, ela tem uma série de erros associados também. Cada mudança, ela vira um novo projeto, né, efetivamente. O custo também ele fica escondido na customização daquela dependência do fornecedor para tudo. Acho que o Rodrigo trouxe vários pontos aí de maior autonomia, né, nessas questões também. A inovação ela também é um fator que, de certa forma, ela trava, né? Então, o sistema ele também pode viver parando, né, para manutenção. E no fim a equipe acaba que também sofre uma certa frustração, tem um retrabalho muito maior, né? Então são cenários assim muito conhecidos, né, dentro de um ambiente de um MES não extensível, né? Bom, e do lado direito a gente tem o MES extensível, então acho que ancora, né, muito do que a gente vem falando até agora aqui. Então aqui o sistema ele anda junto com o negócio. Então você muda o que precisa mudar quando precisa mudar. A implantação ela é bem mais tranquila, com menos risco, menos testes, menos erro, que também a gente não tem um fork do produto, ou seja, eu não preciso criar uma frente paralela de desenvolvimento do produto para atender a uma especificidade daquele cliente, e isso desloca o produto, né, o desenvolvimento do próprio produto, eu começo a criar coisas mais tailor-made para aquele dado cliente específico. Então, isso caracteriza como a ausência desse fork, né? Então, você tem uma agilidade real aí também, né? Então, não tem um projeto interminável, menor burocracia, né? O custo total também ele vai cair. E, obviamente, a consequência é a gente acelerar também a inovação aí, né? Então, mas o núcleo do produto ele também continua protegido nesse caso, né? Bom, o sistema fica mais estável, né? Rodando uma plataforma extensível, né? E uma característica importante, né? As mudanças elas podem acontecer também em runtime, né? Então, assim, eu tenho uma menor quantidade de paradas do meu sistema e, consequentemente, do meu processo, né? Então, e isso resulta também no próprio time, né? A equipe com mais autonomia também fica mais satisfeita. Ou seja, o que a gente vem conversando muito ultimamente, né? É um sistema sociotécnico, né? Relacionado a isso. Então, você tem você tem a flexibilidade de um produto, você tem isso conectando no menor redução de paradas de um processo ou da sua solução, e você tem pessoas também envolvidas em todo esse processo, né? Então, no fundo é isso, um sistema não extensível, ele te prende no passado, né? E um sistema extensível, ele te projeta para o futuro, né? Então, em resumo, essa é a perspectiva, né, que contrasta de ambos os cenários, né? Podemos seguir aí. Já estamos no próximo. Bom, então no slide anterior a gente falou desse conceito, agora deixa eu mostrar isso em números e prazos, né? Que é onde a conversa fica, de certa forma, um pouco mais concreta, e a gente tem um antes e depois e o resultado mais à direita. Os números, é importante a gente citar isso, as fontes de referência, elas são base fundamental quando a gente vai expor esse tipo de cenário, né? Mas os números são ordens de grandeza, né? Mas eles possuem uma certa flutuação ou variação baseada em cada tipo de indústria, o escopo daquele cliente,
ou maturidade. Então, mas são números que realmente possuem sua significância, né? Eles têm a sua relatividade ali, mas são significativos para o que a gente vai se basear aqui daqui em diante, né? Então, no mundo do MES não extensível, né? O antes aqui que a gente está querendo mostrar, de 3 a 6 meses aí, só para a gente fazer um levantamento de campo, né? De 1 a 4 anos para a gente desenvolver a solução do cliente, mais 2 a 4 meses de teste, treinamentos, então, e de 3 a 9 meses, mais ou menos, de operação assistida, né, em comissionamento. Então, e depois de todo esse caminho, né, percorrido, cada pedido de mudança também leva semanas ou pode levar meses, e também uma manutenção, de certa forma, muito recorrente. Acho que o Rodrigo mencionou isso, a complexidade e o impacto que isso causa também num cenário de um MES não extensível, né? Então, aí a gente tem um depois, né? Bom, o MES extensível, a gente muda, de certa forma, esse patamar aí, o levantamento ele tende a cair, né, para 1 a 3 meses, a gente tem uma série de templates, né, que podem ser utilizados para isso também, a configuração ela leva aí de 3 a 6 meses, e em 3 semanas já dá para a gente ter uma demonstração, né, de um produto de pé, né, realmente operacional, né? O teste em 1 ou 2 meses também, a operação assistida ali, né, também nessa faixa, né, de 1 a 3 meses. E cada mudança também, ela pode virar uma questão de horas, né? Então, ou poucos dias, né? Com manutenção com uma recorrência de manutenção muito menor, né? Então, você tem uma série de benefícios e o comparativo entre esses números, ele realmente ele é muito significativo, né? Em termos de ganhos, né? Então, isso traduz em no nosso extremo direito, onde a gente tem os resultados aí. Esse número pode, a princípio, parecer um número exagerado, né? 80% menos tempo de implantação. Ele tem uma tendência ali de 60%, talvez seja um número mais concreto, mais próximo, né? Então, a gente está falando de uma redução, né? Em implantação, teste, comissionamento. Então, 60% já é uma boa média, né? Então, a evolução do sistema que sai de meses para horas, então, é realmente algo muito significativo, né? Então, e, adicionalmente, a manutenção também reduzida, né? Então, custo de implantação até 8 vezes menor comparado a fazer uma solução do zero, né? E até 4 vezes menor comparado com um produto não extensível. E aí é o pulo do gato, né? Você tem uma margem melhor para o fornecedor, e que ela também vira preço melhor e qualidade melhor para o cliente. Ou seja, todo o benefício adquirido, né, com extensibilidade, configurabilidade, isso não é efetivamente repassado, né? Ou seja, existe existe um benefício para ambas as partes aí, né? Então é uma relação realmente de ganha-ganha, né? A gente pode seguir o próximo slide, por favor. Bom, então a gente tem aí o MES como alicerce de novas tendências, né? Mas a base fundamental desse tópico aí é a governança de dados, né? Então, a gente vem mostrando o modelo, a gente vem mostrando a arquitetura, e a gente está caminhando para onde a gente realmente tende a chegar, né? Então, a gente chega num ponto aqui, para mim, que é o coração do valor, né? Que a gente vai olhar logo à frente, que é a governança de dados. Então, é aqui que aqueles dois pilares que a gente vem falando vão se encontrar, né? Então, o primeiro dos pilares aí é a configurabilidade semântica, né? Então, é o que provê dados MES consistentes. Então, você tem equipamento, material, recurso, processo, operação, tudo descrito por um modelo, com uma semântica única, né? Então, traduzindo, todo mundo falando a mesma língua sobre o que cada dado quer dizer efetivamente, né? Como segundo pilar, aí, a gente tem a adaptabilidade de workflows. Então, é o que provê dados transacionais, dados confiáveis, né? Então, cada objeto, cada evento já nasce dentro de um contexto do modelo. Então, isso já está amarrado nele. Então, não é um dado solto, é um dado que já vem com seu significado, né? E quando você tem essas duas coisas juntas, né, o MES ele vira uma fonte de dado confiável,
no meio da operação, né? Então, aí a gente abre três caminhos, né? Então, olhando mais o extremo direito, né? Você tem um caminho onde outros sistemas eles se conectam no MES, né, para puxar dados, extrair mais valor. Num segundo caminho, ferramentas de analytics também podem consultar esses dados, ou seja, já são dados organizados, estruturados dentro de um contexto. E numa terceira vertente, que é para onde a gente vai daqui a pouco, né? É o que a gente vai seguir aqui na nossa conversa. Então, é onde a IA consegue entender esse contexto na hora de fazer uma análise. Então, justamente porque esse contexto está todo descrito, de fato, nessa semântica, né? Que a gente vem trazendo até então. Então, ou seja, a governança de dados aqui nesse ponto, né, é o que transforma o MES numa base de dados de tudo que vai vir depois, né? Então, essa é a perspectiva, né? Podemos seguir aí o próximo, por favor. Bom, vamos falar de IA, então. Acho que existem ainda muitas hipóteses, muitos estudos exploratórios, né? Existem muitos casos de uso emergindo, né, dentro do nosso cenário. Mas, de fato, existem algumas direções que trazem um pouco mais que são um pouco mais concretas, né, dentro do que a gente vem também explorando. Óbvio que é um assunto muito emergente, e mudanças estão acontecendo muito, muito rápidas, né, mas existe uma direção de fato, né? Então, o que eu quero mostrar? Por que aquela base semântica, né, que a gente construiu aí é o que faz a IA funcionar de verdade. Então, a gente está ancorado, em como a gente veio construindo esse diálogo até aqui, né? Então, vamos pensar em dois eixos, né, que vão se encontrar aí. De um lado, a gente tem a preparação de dados, são os dados MES, dados transacionais, já governados, né, com uma semântica, e esses dados eles passam por uma camada de acesso. Então, é o nosso eixo central aí, né? Do outro lado, mais ao extrema-direita, a gente tem aí o que a gente pode chamar de engenharia de IA. Tem várias outras terminologias também aplicadas, né? Você ter um RAG, agentes, analytics. Então, essa é a ponte, né? A ponte entre esses dois extremos, né? Essa camada de acesso que entrega o dado de forma controlada. Então, e o RAG ele também, de certa forma, como uma base de dados mais proprietária, né? Onde a IA também se utiliza dessa informação e evita também só contextos externos, né? Ou seja, ela trabalha dentro de um contexto conhecido, proprietário, um contexto, de certa forma, concreto e seguro, né? Então, o que segura tudo isso é essa camada semântica, né? Por quê? Ela vem funcionando como um contrato de dados, né? Então, ela tem aí três características, vamos dizer assim, né, que fazem essa diferença, né? A primeira característica é essa identidade, como o Rodrigo mencionou várias vezes, essa identidade estável dos objetos, né? Então, é uma visualização que você pode editar, né? Vamos botar assim. Então, isso garante que o objeto ele seja sempre o mesmo, né? Referência única ao longo da linha do tempo, né? Então, essa identidade dos objetos, né? Uma estabilidade relacionada a isso. A segunda característica, eu destacaria o modelo canônico, né? Com a gente falar de extensões tipadas, né? Vamos reforçar isso novamente, né? Então, um esquema driven, né? Então, aqui o significado do dado, ele viaja junto com o dado, né? Ou seja, corta um monte de tradução humana no meio desse caminho aí. A terceira característica aí, a gente pode destacar esse grafo, né, de objetos tipados, né? Ou seja, o conceito do data provider. Isso vai deixar você juntar fontes, sei lá, diversas fontes, né? Fontes diferentes. Então, você tem valor estatístico, série temporal, o que for, né? Sempre com rastreabilidade e contexto, né? Bom, resumindo, a IA ela não conversa com o chamado, vamos dizer assim, caos do chão de fábrica, né, diretamente, né? Ela conversa com essa camada semântica, que entrega o dado limpo, com significado, com contexto,
e é isso que tende, né, a ser a grande virada do jogo ali. Por que que a gente está falando tende, né? Talvez seja muito leviano afirmar, né, absolutamente aqui um caminho, de certa forma, já definido, né? Ou seja, como eu disse, existem muitas hipóteses, existe um caminho que tende a trazer clareza, né? Ou seja, já tem realmente, de fato, direções em que experimentos têm hipóteses, têm sido provadas, né? Mas é importante a gente usar essa palavra com sensibilidade, né? Ou seja, hipóteses e tendências, porque realmente são mudanças muito emergentes, né? Bom, então, para a gente fechar esse assunto de IA, né? O que hoje, né, a IA exige aí e como o MES ele pode entregar tudo isso, né? Então, de novo, a gente tem do lado esquerdo aí, o que uma IA confiável, né? Vamos falar de fidedignidade também relacionada a isso. O que ela precisa, né, de fato? Bom, e o que ela precisa, né? Ela precisa de um metadado que diz de onde o dado veio, né? A gente não está sendo exaustivo aqui, mas algumas das principais características, né, dentro desse contexto. Então, vamos falar de um metadado, onde o dado veio, a origem do dado. Ela precisa também de um catálogo de objetos versionáveis, né, governados, pesquisáveis, que seja. Precisa de uma trilha append only, que é relacionada à auditoria, né, o que garante a auditoria. E ela também precisa de exposição via APIs, né, via eventos e APIs. Isso tudo para o dado ser, de fato, consultável, né? Bom, do lado direito, como isso vai virar um RAG, né? E a gente em cima dos modelos de domínio lá de um sistema MES, né? No RAG, o próprio modelo semântico, ele vira vamos dizer, o corpus, né? A gente faz chunk ali por entidade, gera embedding, faz busca vetorial, e isso ancora a resposta ali com a citação da fonte, né? Vamos botar assim. O que é isso, na verdade, né? A resposta ela é fundamentada num dado confiável, né? Não é uma invenção, não é uma alucinação, né? Ou seja, essa é realmente a base que dá a confiabilidade do dado ali também. Bom, depois vem a engenharia de contexto, né? Ou seja, algumas das características mais relevantes ou evidentes, né, que a gente está trazendo aqui do tema de IA, relacionado a IA, que conectam diretamente com o que a gente veio construindo aqui, né? Então, quando a gente fala de engenharia de contexto, é o que a gente chama de janelamento por entidade, né, e por período. Então, são memórias de curto prazo, memórias de longo prazo, por entidade. Então, sempre segurando um contexto que importa e cortando o ruído, né? Então, são questões também de extrema significância, né? Bom, e por último, a gente tem os agentes usando as APIs, né? Então, esses agentes, eles chamam as APIs também, consomem os eventos do MES, eles agem sobre dados, sobre processos, dentro de limites também governados, ou seja, governança como base fundamental em cima desse modelo. Então, em um ponto de segurança, tem um ponto de segurança muito importante também, né? Escrita de risco, né? Só com humano no meio, com log, observabilidade, ou seja, tudo é rastreável, né? Então, seja todas as ações realizadas pela IA também, em cima desse contexto, em cima desse cenário, em cima dessa semântica, existem uma série de guarda-reios, né? Vamos botar assim, que são camadas de segurança, onde é possível criar realmente um nível correto de governança, de segurança, e garantir realmente que é um ambiente confiável, né? Óbvio, e sobre auditoria, e sobre rastreabilidade de tudo, né? Então, isso aí fecha, de certa forma, né, por enquanto, né, acho que é importante dizer por enquanto, porque, de novo, né, é um tema muito emergente, fecha essa ideia nesse dado momento do tempo. Então, uma IA de valor, né, que nasce de dado confiável, acessível, governado, e é o MES que entrega esse contrato, né, a trilha e a exposição que a IA precisa para responder certo, né, e agir com segurança, ou seja,
Não é puramente responder certo e dentro dos limites, dos guardrails ali estabelecidos para que todas as ações relacionadas sejam de fato seguras, né? É isso aí. Acho que é Bom, isso. A gente pode abrir o espaço de perguntas. E no chat a gente já tem uma pergunta do Rafael Ruiz, que é sobre questão de segurança do MES, né? Devido às ameaças de cibersegurança são cada vez mais fortes, vamos dizer assim, né? E ele está perguntando se é possível desenvolver uma integração com sistemas de monitoramento de tráfego de rede de forma a impedir comandos clandestinos sejam direcionados para os PLCs da planta. Então, hoje, dentro do MES que a gente tem desenvolvido, a gente tem duas camadas, dois contextos de segurança, vamos dizer assim. A gente tem o controle de acesso, né, que é a autorização, a autenticação de toda auditoria de toda a movimentação que é feita dentro do MES, mas a gente também tem a camada de segurança, que é responsável pela cybersecurity. E aí a gente implementa todos os protocolos de segurança. Inclusive, a gente tem camadas de observabilidade, a gente consegue monitorar tudo o que está acontecendo dentro do sistema, quem está chamando, quais os serviços estão sendo acionados, tempo de duração de cada execução, a gente consegue ver tudo, logar também, a gente loga tudo que acontece, e além disso a gente adota as melhores práticas para evitar injeção de qualquer informação de forma maliciosa, vamos dizer assim. Então a gente, tanto o SQL injection quanto chamada HTTP, tudo a gente aplica as melhores práticas, que também são descritas na norma ISO 95 como referência na parte de security. Além disso, tem uma ameaça que tem sido cada vez mais emergente, que é a própria IA se tornar, vamos dizer, problema de vulnerabilidade, né? Vinda da própria IA. Então, a gente que pensa que em evoluir o sistema para integração com agentes e tudo mais, a gente tem que se preocupar também com questões de segurança relacionadas à própria IA, porque, por exemplo, imagina que você tem um usuário que usa um agente que te permite fazer uma consulta, e ele passa a injetar nesse agente alguns comandos que são maliciosos, de forma que, por exemplo, ele pede consistentemente para que o agente é, bloqueie questões de segurança que a gente implementou dentro do produto. Isso pode acontecer de forma que o agente sobrescreva a nossa questão de segurança. Então, até dentro do agente, a gente tem que se preocupar por ter comandos que são, vamos dizer, irrevogáveis, tem que ser obrigatoriamente obedecidos, independente do comando que o usuário imputar no agente. Então, tudo isso é grande, assim, a gente tem grande preocupação, inclusive, recentemente a gente tem resolvido muitos problemas de vulnerabilidade que as IAs têm reportado. Então, a gente usa, obviamente, uma série de libs que são código aberto no mercado, que tinham vulnerabilidades desconhecidas. Porque até o momento quem testava era só humano. Quando você bota uma IA lá para fazer o teste, ela surge com uma série de vulnerabilidades que não tinham sido identificadas anteriormente. E aí a gente tem que resolver tudo isso num curtíssimo prazo de tempo, usando, obviamente, também IA para resolver. Então a gente tem, sim, camadas de segurança sobre comandos para PLC. Hoje a nossa integração, a gente leva ela até a camada de mensageria, disponibiliza o dado, e aí a gente tem outras ferramentas que coletam esse dado e disponibilizam para o PLC. Então, sim, você consegue interceptar e colocar uma camada de segurança adicional nesse ponto. Temos mais alguma questão, alguma outra pergunta? Pessoal, aproveitem porque a gente está com os especialistas para tratar todas as dúvidas. Ainda assim, caso não pense na dúvida agora e queiram mandar posteriormente, a gente pode fazer a ponte com o pessoal da Veta também, que vai estar sempre com a gente, então não se acanhem. Interessante falar que todos os nossos webinars são gravados e são disponibilizados no nosso canal no YouTube, então vale a pena vocês participarem.
para poder ficar atualizado e participar dos próximos eventos, né? Uhum. Tem mais uma pergunta ali, eu acho que eu até já conversei com o Leandro sobre isso, a questão dos guarda-reis de segurança. Leandro, você quer comentar sobre isso? Acho que está mais no contexto da IA. Opa, acho que tá me ouvindo? Sim? Ah. Bom, acho que todas as ações, né, sejam elas humanas ou da IA, elas possuem uma série de verificações. Então, eu acho que todo o contexto, né, ou seja, a IA, você tem um modelo também em que a IA ela é treinada, você tem as bases, né, que são os RAGs e outras afins, para que você também dê direcionamento dentro do contexto em que você está aplicando até aquela tecnologia de IA dentro da sua arquitetura, ou dentro do seu ambiente, do seu código, que seja. Mas todas as ações da IA elas podem ser criteriosamente definidas, né, baseado em uma série de restrições, critérios. Então, não é a própria IA que valida isso, né? Os guarda-reis são artifícios, né? São questões técnicas suportadas também por outros frameworks que protegem ações da IA dentro daquele dado ambiente. Então, não é a IA que vai definir ou as restrições vão ser configuradas ou definidas dentro de uma IA. Ela é realmente auditada e monitorada por outros mecanismos de segurança, né? Que protegem como que vão ser as ações dela. Então, adicionalmente também, todas as ações que passam por um determinado critério, validação ou restrição que seja, todas são auditadas, né? E podem também sofrer algum tipo de rollback ou alguma recuperação, algum restore, né? Então, é um tema que também existem vários frameworks relacionados. A gente teria que abrir também para mostrar case ou algo específico para dizer como que isso funcionaria, né? Mas são ferramentas paralelas, né? Ou seja, tecnologias paralelas, periféricas, né? Que rodam dentro desse ambiente monitorado aí para a atuação da IA. Temos também uma pergunta aqui do Roberto Campos sobre se o que foi exposto é um conceito ou já aborda um produto baseado no conceito. Já é um produto baseado no conceito, aqueles GIFs que eu fui apresentando ao longo da apresentação são do MES SMS, que a gente desenvolveu internamente e que já tem casos de implantação. A gente já está implantando ele na Suécia, na Stigra, e já temos outros clientes sendo prospectados para esse produto. Então, tudo que eu mostrei ali, aqueles GIFs, já são parte do produto que seguem esse conceito de flexibilidade e extensibilidade máxima já. Temos novas perguntas. Bom, a gente colocou até no chat o link do nosso YouTube para que vocês possam depois acessar e verem também. Essa palestra vai ser disponibilizada em breve, todas as demais que têm acontecido na nossa sessão. Agradeço a participação de todos os nossos membros, nossos convidados. Muito obrigada a Veta SMS por acreditarem na automação, por acreditarem na ISA e ajudarem a gente a impulsionar a tecnologia, inovação e automação no nosso mercado. Convido vocês, mais uma vez, a participarem dos próximos eventos presenciais e online, e acompanharem a gente tanto no LinkedIn quanto no WhatsApp para poder saber o que a gente está trabalhando, quais são os próximos passos. Anotem o contato do pessoal da Veta, é imperdível, e qualquer coisa que precisarem, podem contar com a Isa. Muito obrigada, pessoal, e até a próxima. Muito obrigado a todos. Obrigado a todos, pessoal. Muito obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.